Beleza, galera? Então, para terminar nosso conteúdo de eletroestática, pelo menos essa nossa base principal, nós temos aqui o campo elétrico uniforme. Primeira regra: para ter um campo elétrico uniforme, a regra diz que as linhas do campo, as que representam o campo, chamadas de linhas de força, devem ser paralelas e separadas por distâncias iguais. Nós chamamos de, nesse caso, equidistantes. Tá? Então, vou deixar isso mais claro para você. A distância da primeira linha para a segunda vai ser uma distância x, logo da próxima vai ser x, x e sempre distâncias iguais. Se as distâncias forem iguais o tempo todo, linhas paralelas, eu chamo isso de campo elétrico uniforme. Jabur, é possível ter um campo elétrico uniforme em uma carga bolinha, uma carga pontiforme? Não, não é possível. Porque lá, se você lembrar, a partir da esfera, ou tinha um campo de afastamento, ou seja, divergente, ou um campo de aproximação quando ela era negativa, que é um campo convergente. Então, na realidade, nesse caso, as distâncias ficavam mudando, né? Quando eles se afastavam, se aproximavam, as distâncias mudavam. Quando a distância entre as linhas muda, ele não é um campo elétrico uniforme. É um campo elétrico, mas não uniforme. Para ser uniforme, ele tem que ser representado por linhas paralelas e equidistantes umas das outras. E nesse caso, eu vou colocar para você exatamente uma relação muito importante. Para que essa função seja representada de maneira eficiente, é muito importante que entre as duas situações, ou seja, entre uma placa A e uma placa B, cada uma delas tem o seu próprio potencial elétrico. É importante que exista entre elas uma diferença de potencial diferente de zero. Porque se for igual a zero, ou seja, se eles forem iguais, como já te falei em aulas anteriores, não vai gerar movimento da carga. Ela precisa da diferença de energia para que esse movimento aconteça. E aí eu vou dizer para você que eu tenho uma carga Qzinho, que eu vou introduzir ela aqui no sistema. Tá? Um dos pontos chaves que a gente começa analisando é o seguinte: se eu estou vendo que as linhas estão indo da esquerda para a direita, eu já entendo de cara que do lado esquerdo eu tenho uma placa positiva. E eu entendo que se elas estão indo para a placa da direita, eu tenho uma placa negativa. Lembra? Se afasta da positiva, aproxima-se da negativa. Sempre essa ideia. Tá? Nesse caso, eu vou deixar essa relação de uma placa até a outra. E aí, quando eu penso dessa maneira, eu penso que a distância entre os dois pontos de observação que eu vou realizar nesse caso vai ser a distância entre as duas placas. Não precisa necessariamente ser sempre entre as duas placas. Tá? É a distância entre um ponto inicial, que você está analisando, e o ponto final, até onde você vai. Essa é a distância que te interessa. Mas aqui eu vou deixar para poder ficar mais visível para a gente. A regra diz o seguinte, que o produto do campo elétrico vezes a distância que separa as duas placas deve ser igual à diferença de potencial entre elas, que nós chamamos de regra do Edu. Tá? O que eu entendo aqui, simplesmente, é que o produto desse campo elétrico vezes a distância que separa entre o ponto inicial e o final de observação deve ser igual à diferença de potencial entre esses pontos. E aí, dessa maneira, apenas lembrando as unidades de medida, o que eu tenho? Eu tenho que a unidade de medida de diferença de potencial é dada em volts, que a unidade de medida de distância no Sistema Internacional de Medidas é dada em metros. E a partir dessa relação entre os dois, eu posso transformar sim, eu posso falar que o meu campo é igual à diferença de potencial e passar esse dedo dividindo. Logo, pensando exatamente dessa forma, como é que fica a minha unidade de medida aqui? Vai ficar tensão elétrica, ou diferença de potencial, é dada em volts dividido pela distância que é dada em metros. Então, volts por metros. Nós já tínhamos em aulas anteriores de campo a relação newtons por coulomb.
Agora nós temos também, porque a outra continua sendo válida, a newtons por coulomb ainda é a unidade de campo elétrico. Mas agora eu também tenho volts por metro. As duas podem aparecer para você. É bom que você tenha a noção que elas existem, tá? E se você esquecer, uma outra acaba salvando você, isso é muito legal, tá bom? E eu coloquei um exemplo para você. Eu pensei numa carga elétrica positiva, Qzinho, tá? Nesse caso. E vamos dizer que essa carga exatamente vai receber uma força elétrica. A primeira coisa que eu quero que você perceba nesse caso é que se as linhas de campo estão indo de cima para baixo, significa que a placa de cima é positiva e a placa de baixo é negativa. E aí, mesmo que você esquecesse aquela relação que eu já te passei sobre campo e força, que quando a carga de prova é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido, mesmo que você esqueça isso, você já lembraria, se ela é positiva e positiva, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Então, de qualquer maneira, ela vai receber duas forças para baixo, tá? Nesse caso, duas forças elétricas. Eu não vou indicar as duas, nós geralmente não indicamos. Nós colocamos apenas que existe uma força que age nela para baixo, vou colocar aqui, tá? E essa força vai ser uma força do tipo elétrica. Tá? Nesse caso, eu vou considerar que não tem a ação da gravidade, tá bom? Então eu vou falar que a força-peso será desprezível, tá? Ou a ação gravitacional será desprezível. E aí eu vou pensar somente na força elétrica como sendo a resultante, apenas para te demonstrar, para que você enxergue como que ficaria, tá? Caso você precisasse exatamente encontrar alguns pontos, tá bom? Vamos entender que nesse caso, ele vai partir de uma velocidade inicial igual a zero. Ela foi colocada nesse campo. Logo, ela vai adquirir uma velocidade. E essa velocidade vai ser adquirida a partir de uma aceleração. Entendendo dessa forma, eu poderia falar que a força resultante do seu sistema seria exatamente a sua própria força elétrica. Agora eu vou te dar possibilidades para você abrir essa equação. Lógico, nem sempre você vai usar todas elas, mas é uma maneira de você enxergar de uma maneira bem ampla. Olha só. Força resultante, ela pode ser representada como sendo o produto da massa vezes a aceleração. A força elétrica, se você lembra, tá? Ela pode aparecer para você lá na relação de campo. Campo é a força elétrica aplicada em uma carga. Logo, se eu fizer aqui a multiplicação em cruz, eu posso falar que força elétrica é o produto do campo vezes a carga. Está aqui bonitinho. Essa função é muito utilizada. Está aqui. E aí eu reescrevo no lugar da força e coloco campo vezes a carga. Eu vou manter massa e aceleração, tá? Mas eu vou te lembrar e vou colocar aqui do lado, no finalzinho, tá? As relações que podem aparecer de equações da cinemática, que poderiam ser introduzidas nessa aceleração. Top? Deixa ali ela quietinha. Então, massa e aceleração é igual a campo elétrico. Eu acabei de falar que campo elétrico, se for uniforme, igual aquele caso ali, poderia ser dado pela regra do Edu. Logo, campo é a diferença de potencial dividido pela distância entre os dois pontos. Nesse caso, se eu falar que o movimento é de uma placa A até uma placa B, então eu digo que aqui tem um potencial A, aqui tem um potencial B, e esses potenciais estão separados por uma certa distância D. Entendendo dessa forma, eu posso escrever aqui, no lugar desse campo, eu posso colocar que eu tenho a diferença de potencial dividido pela distância que separa as duas. Qual a diferença entre A e B? Potencial de A menos potencial de B. Vezes a carga Qzinho. Eu não vou estender mais do que isso, tá bom? Eu vou deixar até aqui só, porque isso aqui já é quase que uma abertura completa. Tá? Já dá para você montar muita coisa só com essas linhas que eu acabei de te passar, tá bom? Mas completando, como eu te falei que faria, no lugar da aceleração, se você precisar, que eu falei, ó, velocidade inicial zero, isso aparece muito, tá bom? Você tem, nesse caso,
três possibilidades de equacionamento. Vou colocar para você as três possibilidades, caso você precise de alguma delas, sempre lembrando, identifica os dados e a partir dos dados é que você sabe qual você vai usar. Qual o dado mais importante? A pergunta do exercício. Depois eu te mostro alguns exemplos numéricos para que você possa concretizar melhor isso que eu estou te falando, tá bom? Então vamos lá. Primeira equação que envolve aceleração. Equação por área da velocidade. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Segunda equação, Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Importante. Nesse caso, a distância entre os dois é o ΔS. É o deslocamento dessa carga. Então tem que ficar meio esperto, que isso pode ser uma carta coringa para você poder também solucionar o problema, tá bom? A última equação, equação do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais aceleração, tempo ao quadrado, tempo nesse caso instante, né, que está acontecendo, dividido por 2, tá? Essas são possibilidades. Lógico, essas equações nós estudamos lá na cinemática. Se você não estudou isso ainda, eu aconselho voltar à cinemática. Ou, se for vir ainda a cinemática para você, espera mais um pouquinho, no aprofundamento talvez alguma coisinha fique. Mas é importante que você anote e depois volte, para que exatamente você tenha um conhecimento bem amplo do que está acontecendo e possa treinar. Isso é legal, tá? Mas lembra, se a matéria já foi, volta nela, revisa, para você deixar tudo certinho. Se ainda não foi, fica calmo, porque você ainda vai completar o teu conhecimento e essa totalidade, eu já estou te mostrando aqui as possibilidades que poderiam aparecer. Ok, galera? Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco de eletroestática, tá? É uma matéria bem ampla, tá? Sempre surgiu uma dúvida, eu acho que você tem que voltar, assistir de novo, entender direitinho o passo a passo, cada coisinha que foi feita. E alguns exemplos ainda eu vou te dar para você entender melhor essa questão de aplicação e principalmente as questões numéricas. Isso é importante porque alguns precisam calcular e demonstrar. Mas um ponto que eu posso deixar bem claro para você, eu já te falei em aulas anteriores, em vários encontros que nós já tivemos. Lembra, você acabou de assistir uma aula, tá? Essa aula sempre vai ser resumida, sempre vai ser um caminho mais curto para que você entenda o sistema. Deduções às vezes aparecerão, mas quando for mais necessário, quando é uma coisa que não acrescenta tanto para você, a gente não fica fazendo dedução. Mas você assistiu uma aula. Agora o interessante é você pegar, aprofundar mais seu estudo da aula, fazer exercícios, e é nesse momento que você estiver ou você estudando, indo, voltando à aula, pegando o livro, aprofundando, é nesse momento que você aprende. O seu aprendizado é quando você está estudando sozinho. O que você fez agora foi entender uma linha de raciocínio. Agora você tem que estudar isso. Bom, e sempre que você acabar de assistir uma aula, faz a mesma coisa. Exercícios, aprofunda e tenta entender sempre melhor. E eu sempre vou procurar ajudar você da melhor forma possível. Galera, aquele abraço, beijo no coração e até a nossa próxima aula.